Fala, meu povo, beleza? Essa semana meu computador deu defeito, eu não consegui enfim, ter acesso ao meu programa de edição, e aí por isso o vídeo vai ficar aqui feito no celular mesmo, enfim, sem muitos recursos. Agora, ao que ele se presta vai rolar. Sobre a prova, é importante você dar uma olhada assim na parte inicial da matéria, aquela que fala sobre o território brasileiro, as características do território, enfim, as peculiaridades relativas ao fato dele ser um território gigantesco, né? Um dos 5 maiores países do mundo. O Brasil está aí no 5º lugar. Então, vantagens, desvantagens, com quem que a gente faz fronteira, com quem que a gente não faz fronteira, enfim. É importante então ficar atento a isso. É importante você se ligar também nessa parte histórica da formação do território, Tratado de Tordesilhas, capitanias hereditárias, enfim, dar uma revisada sobre isso também. As atividades econômicas que deram origem, que ajudaram o território a se formar. Então, e elas também são importantes porque elas acabam influenciando também nas regiões brasileiras. E aí, falando sobre as regiões, se liga na região norte, a questão das características da região norte em relação, por exemplo, à circulação, às hidrovias, né? Eu chamei a atenção a isso quando a gente falou nas aulas. É importante você se ligar na questão da Zona Franca de Manaus, né? A Zona Franca de Manaus como o polo industrial da região, que atrai empresas de todo o país, né? Empresas que vendem para todo o país, mas que estão ali pura e simplesmente pelo fato de ali terem incentivos fiscais, né? Ou seja, abatimento ou isenção de impostos, também o fato de ter uma mão de obra mais barata, enfim, custos menores de produção fazem com que essas empresas estejam localizadas ali. Além disso, é importante também você se dar conta na questão da região Nordeste, as sub-regiões nordestinas, as características de cada uma das sub-regiões. As duas sub-regiões mais importantes são a Zona da Mata e o Sertão, então por isso houve maior destaque quando a gente falou sobre isso. Enfim, as questões relativas à seca, sempre lembrar que o Nordeste não é pobre por causa da seca, né? A seca não é motivo de pobreza para ninguém, mas sim como se trata o problema que traz ou se perpetua a miséria ali. Então a indústria da seca é um problema, a questão, né, aquela frase, o problema no Nordeste não é a seca, mas a cerca. A gente falou sobre isso agora na última aula, alguns alunos tentaram tirar dúvidas sobre isso, enfim, a gente conversou um pouco sobre esse quesito. Sobre a região Centro-Oeste e a região Sul, elas são um pouco menos importantes nesse momento, mas ainda assim, né, a região Centro-Oeste como um grande campo de produção agrícola, né, o maior celeiro, né, o maior produtor agrícola do Brasil. Enfim, em contrapartida, as cidades não são tão importantes, não existe uma indústria muito forte na região. A região Sul muito mais equilibrada, com bastante força no interior e força também nas cidades por conta da indústria. Agora, lembrar da questão dos imigrantes na região Sul, né? Alemães, italianos, suíços, ucranianos, austríacos, enfim, né? Muitos vieram aqui para o Brasil incentivados pelo governo brasileiro para poder ocupar aquela região e aí daí garantir a posse ao Brasil daquela área. E lembrar da região Sudeste, a região Sudeste que é super complexa, que passou aí por vários processos e que foram fazendo com que a região se tornasse o coração econômico do Brasil, né? Todas as atividades, ou quase todas as atividades econômicas que se desenvolveram no Brasil, elas se destacaram também na região Sudeste, e por isso a gente é o que é. Lembrar da questão da desigualdade das regiões, né? As regiões elas são desequilibradas, né? A concentração, a desigualdade, o desequilíbrio são expressões que são relacionadas ao Brasil, então por isso existe uma desigualdade regional forte. Lembrando da questão regional, né? As regionalizações, né? Que a gente falou um pouco antes das regiões, mas os dois tipos de regionalização, as macro-regiões, né? Enfim, estabelecidas pelo IBGE, as regiões geoeconômicas estabelecidas, ou não estabelecidas, mas idealizadas por outros geógrafos para entender melhor o Brasil. Enfim, galera, espero que eu tenha ajudado, espero que o vídeo seja útil. Tem material lá no portal, dá uma olhada, tem gabarito de estudo em casa. Para quem perdeu o estudo dirigido, tem lá uma cópia caso você queira ver de novo.
Tem uma imagem que eu combinei com a turma de colocar, que é aquela imagem da distribuição, a participação dos estados por PIB. Eu combinei de colocar essa imagem lá, caso vocês queiram ver. Enfim, que eu falei que ia usar essa imagem na prova. Então, molecada, estuda, fiquem atentos. Lembra do que eu falei em sala de aula, porque a minha prova, quer queira, quer não queira, é o que eu falei em sala de aula. E faça uma revisão decente na prova. Releia o que você escreveu e veja principalmente se você está atendendo aos comandos, o que está sendo perguntado, se está sendo respondido. Valeu? Então fiquem bem, abraço, até amanhã, boa prova.